Salve galerinha, vamos começar os trabalhos aqui visuais com a disciplina de OPPP. Agora a gente vai ver um pouco sobre tipos de pesquisa. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. Só prestar atenção, seguir passo a passo aqui, que a gente vai explicar tudo tintim por tintim. Então, a gente tem dois tipos básicos nesse universo de tipos de pesquisa. Quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos, né? Uma é focada na intenção, a outra nos procedimentos técnicos de pesquisa. Então, primeiro, em relação ao esse tipo, né? A gente tem uma pesquisa exploratória, uma pesquisa que está buscando descobrir um processo, fazer um estudo de caso, né? Ela proporciona uma maior familiaridade com o problema. Então, ela pode ter um levantamento bibliográfico, só não confundir levantamento bibliográfico, que é uma coisa, com pesquisa bibliográfica, que é uma outra coisa, apesar de ser relacionado. Levantamento bibliográfico, todo mundo vai fazer isso em toda pesquisa, que é basicamente você buscar o que está se falando sobre o assunto escolhido dentro da comunidade científica que você faz parte. Então, é um procedimento da pesquisa exploratória ou de qualquer pesquisa, né? Você começa lendo o que está sendo falado para não cometer erros, para poder dialogar com seus pares, para poder não cometer, por exemplo, plágio e para buscar subsídios, né, teóricos e metodológicos para andar, né? A gente sempre faz pesquisa dialogando com outros pesquisadores. Entrevistas com especialistas, né, de uma área. Geralmente é uma pesquisa bibliográfica ou um estudo de caso. Então você vai... O que é a pesquisa bibliográfica? Você vai lá na biblioteca ou na internet, em fontes confiáveis, fazer o levantamento de como, por exemplo, as doenças causadas por verminoses, elas estão sendo pesquisadas recentemente. Então você pode fazer um levantamento dessas pesquisas dentro dos locais de pesquisa do Brasil, né? Os institutos que pesquisam as áreas especializadas nas pesquisas sobre verminoses, é uma possibilidade. Ou um estudo de caso, né? Você vai pegar ou um grupo ou um indivíduo específico e trabalhar em cima daquele caso, tentando entender, por exemplo, a incidência de alguma doença ou de algum elemento ou processo em um indivíduo ou um grupo, para descrever e mostrar, né, para o campo científico como aquele fenômeno é importante e relevante para o andamento da ciência, né? Essas pesquisas são feitas em quase todas as áreas, se faz pesquisa exploratória. Outra forma é a pesquisa descritiva, né? Ela descreve as características dos indivíduos ou fenômenos, utiliza a coleta de dados como questionário e observação sistemática. Basicamente, todo mundo faz esse tipo de pesquisa, né? Exemplo, pesquisa sexo, idade, procedência, eleição. Por exemplo, o Censo Brasileiro é uma pesquisa descritiva. Ele descreve a característica geral da população brasileira. Claro que você pode fazer recortes menores, né? Descrever os fenômenos da juventude de Guajará acerca dos divertimentos. Foi uma pesquisa de humanos. Então, a pesquisa descritiva, ela vê o fenômeno e descreve ele mostrando como ele acontece. Necessariamente ela não vai tentar resolver se for um problema, ela apenas vai descrever, e pode ser que outras pessoas interessadas pelo mesmo tema façam o uso daquela descrição para desenvolver algo. Então, por exemplo, quando o IBGE traz os dados, o levantamento da população brasileira no censo, ele faz um questionário, ele aplica uma série de procedimentos de pesquisa e traz os dados, ele faz um perfil. Aí, outros pesquisadores, como sociólogos, geógrafos, historiadores, podem pegar aqueles dados e trabalhar de outras maneiras, né? E aí sim se aprofunda. Então, por exemplo, o Brasil nos últimos censos tem mostrado um crescimento muito grande da quantidade de lares com apenas as mães, né? As mães, elas acabam sendo as provedoras do lar. Então a gente tem aí quase 27 milhões de pessoas vivendo nessa relação de mãe e filhos, né? Sem a presença da figura masculina do pai, no caso, né? Então, por exemplo, o sociólogo pode pegar esses dados e começar a se questionar do porquê aquele fenômeno está acontecendo. Aí ele vai fazer um outro tipo de pesquisa. Mas, de modo geral, essa pesquisa descritiva, ela não tenta resolver problemas, ela descreve os problemas, na realidade.
Seguindo adiante em relação às pesquisas quanto aos objetivos, a gente tem a explicativa, que é uma pesquisa mais complexa do que a anterior. Ela vai identificar os fatores que determinam a ocorrência dos fenômenos, né? Ela aprofunda o conhecimento, inova, é mais complexa ou delicada. Por exemplo, uma pesquisa que vá para áreas remotas para entender determinado bioma. Se o tipo anterior apenas descreve, esse aqui explica, mostra como funciona, já vai com a intenção de entender os processos. Então, é um tipo de pesquisa mais complexo. Vamos lá para o segundo ponto aqui. Seguindo adiante, então, a pesquisa bibliográfica é o primeiro tipo de pesquisa desse quanto aos procedimentos técnicos, né? Ela é desenvolvida com base no material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Os historiadores usam muito esse tipo de pesquisa. Não confundir pesquisa bibliográfica com levantamento bibliográfico. O levantamento todas as áreas fazem. É preciso, quando você vai pesquisar um tema, buscar as referências, fazer um levantamento para entender como a ciência está trabalhando naquela temática. Então, não confundir com a pesquisa bibliográfica, que é um tipo específico de pesquisa. A questão da pesquisa documental, que também é feito pelos historiadores, é muito parecido com esse primeiro tipo, só que ela se debruça por documentos pouco analisados. Então, é uma pesquisa muito ligada à área de humanas, aos historiadores, de modo geral. Nós fazemos pesquisa documental. Não quer dizer que outras áreas não façam, fazem sim, mas é uma coisa mais ligada à nossa atuação. Então, a pesquisa experimental já é algo mais ligado à área de vocês, da área das exatas, da área das ciências naturais, das ciências da vida. É quando se determina o objeto de estudo, seleciona-se variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, define-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Traduzindo, basicamente, experiências, né? Em laboratório. Experimente, você pega um determinado elemento químico e outro, mistura e vê qual é a reação e acompanha. Você pode entender como determinado, por exemplo, como determinado vírus reage a determinada substância, e aí começa um processo para entender remédios ou vacinas para combater aquele vírus. É assim, por exemplo, pesquisa experimental hoje no mundo todo está em curso em relação ao corona. Então, é uma pesquisa muito ligada, na verdade, é uma pesquisa típica feita em laboratório. Experimento dificilmente é feito fora de lá. Então, é uma coisa que é muito específica da área de vocês. Então, vocês podem fazer pesquisas experimentais com muita mais propriedade que qualquer tipo de cientista, né? Porque é uma coisa típica da área das ciências que trabalham em laboratório, como a biotecnologia também. Então, o levantamento, né, a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se quer conhecer. Tabula-se os dados com análise quantitativa, né? O censo brasileiro é um levantamento. Ou então, quando você quer entender a opinião de determinado grupo sobre um assunto, você faz levantamento sobre os alunos de biotecnologia, do porquê eles escolheram esse curso. E aí você vai fazer um questionário com várias perguntas, especialmente perguntas fechadas para evitar a dificuldade da análise da quantidade de material, né? Então você vai pegar os dados e analisar e tirar aí a ideia, né, final a partir da análise dos dados obtidos desse levantamento, né? Então ela usa muito questionários na realidade, é um tipo de pesquisa que usa bastante isso. O estudo de campo, que é o aprofundamento de uma realidade específica, basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e uso de entrevistas. Em visitas técnicas é muito comum utilizar essa metodologia. Você pode ir para a visita técnica, fazer perguntas, entrevistas para os profissionais que trabalham naquele lugar, observar a realidade, descrever. Então é um estudo que você pesquisador está no meio do lugar, né? Não é um laboratório, é um local aberto. Pode ser um estudo feito com um grupo específico naquele lugar. Então você vai, por exemplo, tentar entender os roqueiros de uma cidade. Você vai ter que ir lá nos ambientes que eles frequentam, você vai conversar com eles, você vai observar o que eles fazem, o tipo de música que eles escutam, o tipo de vestimenta. Então, são vários procedimentos possíveis nesse estudo de campo, onde o pesquisador vai até o seu objeto de interesse. Mas essa metodologia pode ser usada também, como eu falei, em visitas técnicas. Estudo de caso é o aprofundamento exaustivo de um caso, um indivíduo ou poucos objetos com minúcia e detalhe, né? Pesquisas médicas sobre doenças raras são exemplos disso. Então, estudo de caso
Algo muito específico. Psicologia usa muito estudo de caso para entender determinado fenômeno psíquico. A medicina usa bastante para entender o andamento, o avanço de uma doença, ou então o processo de desenvolvimento de determinado procedimento numa pessoa. Então você acompanha aquele caso, né? Por exemplo, alguns pacientes pouquíssimos pacientes conseguiram a cura do HIV, né? Temos 3 casos no mundo. 2 desses indivíduos conseguiram através de transplante de medula. E esses 2 casos estão sendo acompanhados, né, por uma equipe médica desde o começo do procedimento até agora. Então as pessoas vivem normalmente, mas em algum momento do ano eles vão precisar ir para o hospital, o local da pesquisa, a universidade que seja, e aí eles são analisados e se faz uma série de exames para acompanhar. Então, aquele caso específico, que tem outros iguais, né, de pessoas com HIV no mundo, mas aquele sujeito pode ajudar a curar essa doença. Então, se estuda esse caso, o andamento dessa cura, né, para entender como o corpo reage. É um exemplo de estudo de caso. Outros casos, outros tipos de estudo também podem acontecer, mas geralmente é uma coisa muito fechada no indivíduo apenas, né? Ou até mesmo em um pequeno grupo de 2, 3 pessoas, mas geralmente é personalizado o negócio. E a pesquisação, que é pesquisa em base empírica, né? Realizada com estreita relação com a finalidade de resolver um problema coletivo, na qual o próprio pesquisador faz parte do problema. Por exemplo, professores pesquisando em disciplina na sala de aula podem usar esse método de pesquisa. Vocês, por exemplo, no caso da atividade de vocês, podem utilizar a pesquisação para desenvolver, por exemplo, na rua de vocês tem problema de doenças em relação a respiratórias. Você pode fazer um levantamento, observar que na região tem muita queima de material de lixo. Então você pode descrever esse problema, ir a público, entrevistar as pessoas para saber como elas reagem a isso e tentar até buscar uma solução, né? O que poderia ser feito para resolver aquele problema. É uma possibilidade, é uma pesquisação, porque está envolvendo diretamente o seu ambiente. Então, na pesquisação, o indivíduo, o pesquisador, ele está estreitamente ligado ao objeto da pesquisa que ele está analisando, tá? Então, é um tipo de pesquisa interativa. E aqui as referências utilizadas, né, para esse vídeo, né? São 2 livros muito conhecidos da área da metodologia, especialmente o livro do Antônio Carlos Gil, né? Como elaborar projetos de pesquisa. Então, qualquer dúvida, segue adiante nas atividades que a gente tem muita coisa para fazer nessa segunda unidade da UPPP.